o tálamo. O tálamo está ligado ao sono, ao alerta e à sensibilidade. Então o tálamo é essa região vermelha que está aqui embaixo, tá? E essa região tem uma relação direta com a nossa respiração. Então quando eu falei para vocês que uma respiração mais profunda representa tranquilidade, uma respiração mais rápida representa ameaça, quem faz essa informação chegar até os neurônios situados na nossa pele é o tálamo. O tálamo vai fazer com que ele associe uma respiração mais profunda à não necessidade de a gente ter os sentidos todos em alerta. Então se você tá em alerta, se você vê uma ameaça e você fica com a pele arrepiada, você fica todo tenso, você fica com as pupilas dilatadas, tá ligadão ali, isso faz um desgaste muito grande no corpo. E como a gente viu, o cérebro funciona para que a vida seja preservada. Ele não pode desgastar a vida, ele não pode desgastar a energia muscular, a energia nervosa. Então, quando a respiração se torna mais profunda, isso é uma identificação para o tálamo de que não há ameaça lá fora, porque a respiração está profunda. Então o tálamo começa a falar assim, olha, pode começar a desligar as sensações aqui, ó. Não precisa mais ter tanta sensação da pele, não precisa ter mais tanta sensação do paladar, dos próprios olhos, daí a gente vai estar com os olhos fechados. Então ele vai produzindo essa tranquilização e isso vai fazendo com que você favoreça a concentração num único ponto, por exemplo, através da meditação, ou a percepção de sensações mais sutis. Percepções essas que na agitação do dia a dia, nessa loucura, a gente não pega. Então, o tálamo tem relação com o alerta. Ó, ele vai alertar ou ele vai também desligar. Ele vai produzir a sensação de deixar a gente em vigília, que é esse estado acordado, ou ele vai produzir a sensação com o sono. E também sobre a sensibilidade dos nossos sentidos. E o tálamo é totalmente acionado pelo movimento da respiração, seja ele rápido ou profundo. Então vocês estão vendo aqui que existe toda uma ligação que vai desde as informações que estão na minha pele, a forma como eu estou respirando, a forma como o meu cérebro está recebendo informação e enviando isso para as minhas sensações. Tudo isso é ligado. E no dia a dia isso acontece de uma forma totalmente espontânea, totalmente automática. Mas a prática do yoga, ela conhece algumas técnicas, algumas formas de você trabalhar com o seu cérebro para você produzir determinadas sensações. Então, quem já estudou o Yoga Sutra, que é o primeiro livro escrito sobre yoga, se você já leu alguma versão do Yoga Sutra, escreve aí. Eu já li o Yoga Sutra. Não é muito longo, o Yoga Sutra são versos. Se eu não me engano, 290 versos. Escreve aí se eu estou certo, se é 290 ou 190. Eu acho que são 190. Bom, mas o Yoga Sutra ele fala o quê? Que antes de você começar a meditação propriamente dita, que ele chama de Samyama, que começa com dharana, concentração, você precisa abstrair dos sentidos. Você tem que diminuir a sua relação dos sentidos. Então, intuitivamente, esses yogis sacaram que você ficar em alerta é ruim para você se concentrar num único ponto. E hoje, com todo o estudo que a gente tem da neurociência, a gente entende como isso acontece. A gente consegue validar que isso é uma verdade. Então, quando a gente fala assim, a gente vai rever os conceitos do yoga, isso não significa que vai estar tudo errado. Algumas coisas não fazem sentido mesmo, mas a maior parte faz sentido. O ponto é como você vai explicar isso. Você vai explicar, não, o Pratyahara ele é apenas uma fase antes do Dharana que compõe o Samyama. Isso aí o aluno não vai entender nada. O que o aluno mais esperto ainda, aquele que está mais ligado, que está mais atento, quer saber é como que a respiração está processando no meu tálamo. O que isso tem a ver com a minha tranquilidade? Se eu entender isso, se por exemplo eu estou lá no meu carro, bati meu carro, bum, fiquei nervosão. Nossa senhora, bati o carro e agora eu tenho seguro, não tenho seguro e agora... Né. Na hora não tem como você evitar os batimentos cardíacos, a sua respiração se acelerar, a sua pele vai ficar mais uriçada, você vai ficar com as pupilas dilatadas, você vai ficar acordado. Mas será que você precisa ficar ligadão assim um tempão ou será que dá pra você dizer,
Bom, beleza. Já entendi, já bati, já me ferrei. Agora eu vou fazer uma respiração para reduzir esse desgaste aí. Solta o ar bem devagar. Faz isso umas 5 vezes, o seu estado já mudou. Por quê? Porque é uma questão física. Não é nada de crença, não é porque você conhece o prana, não é nada disso. É fisicamente. Você está mandando uma informação para o seu tálamo dizendo assim, ó, pode reduzir a sensibilidade, não tem ameaça, reduz a sensibilidade. Estava muito sensível aí, pelezinha toda oriçada, diminui. Não está mais em estado de alerta, não precisa mais alerta, pode desligar aí a tensão, o cortisol, pode abaixar tudo. Pode diminuir a vigília aí, ficar mais tranquilo, começar a descansar, preparar para o sono. Que um pouquinho acima do tálamo, o hipotálamo, acima do tálamo. Essa região ela já está ligada a questões mais elaboradas do funcionamento do cérebro, como por exemplo a vontade sexual, a temperatura do corpo, a fome e a sede. Isso é muito mais elaborado do que, por exemplo, a questão da nossa respiração lá que a gente viu, dos batimentos cardíacos. São pontos que oscilam cada vez mais. E o nosso cérebro, ele tem um princípio de que o que existe nessa parte final aqui, ó, que é realmente o cérebro, que é o córtex pré-frontal, é algo que só o ser humano tem. Não é muita coisa, mas é algo que só a gente tem aqui. Mas o que vai sendo mais para dentro, que é mais primitivo, que é mais relacionado mais e mais à vida, né, que foram esses primeiros elementos que a gente viu, eles são mais iguais aos outros animais. Então, mais de dentro é uma informação mais relacionada aos instintos da vida. E quanto mais ele vai para fora, sendo que o córtex pré-frontal, que vai ser a parte do raciocínio aqui, ó, o córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio, da lógica, que é algo que só o ser humano, da projeção, que só o ser humano é capaz, só a gente tem. Então a informação, quanto mais ela vai para fora do cérebro, mais ela vai sendo uma informação mais elaborada, assim, mais sofisticada, tá? Então aqui a gente está vendo esse princípio até com o tálamo e com o hipotálamo.